tem as pessoas que, inclusive, não confiam, né, no que a Bíblia diz, também pelo fato dela ter sido escrita. Ai, com certeza a gente teve muito erro na tradução, né? E o que que a gente fala para, inclusive crentes, né, que infelizmente tem alguns crentes que acreditam nisso. E o que que a gente fala para essas pessoas que se dizem crentes e têm as suas questões ali de dúvidas com a Bíblia? Tem uma coisa que eu paro para pensar. Eu gosto muito de empreendedorismo, né? Eu gosto muito. Eu fiz administração, né, antes de fazer seminário. Então eu gosto de entender história de empresa, eu gosto de ouvir, né, essas biografias de CEO, tá? Eu gosto pra caramba. E eu fico pensando, se o evangelho, se Jesus, né, se o cristianismo fosse uma empresa, né, ele já teria falido há muito tempo. Por quê? Porque a gente está há 2000 anos, muita gente falando mal, muita gente dizendo que não é verdade, muita gente dizendo que a Bíblia não é isso, não é aquilo. E você tem empresas enormes ao longo da história delas que, por causa de pequenos erros, quebram, falem. Quando você vê a história da redenção, a história, né, do povo, do cristianismo, a história de Deus, né, que vem desde o início com todo o projeto dele ao mundo, você fala, cara, essa história deveria ter quebrado por qualquer máxima da administração, ou da gestão, ou da mentira, né? Mas imagina se o evangelho fosse uma mentira. Durante todo esse tempo, com toda a tecnologia que a gente tem, já era para ter sido revelada essa mentira. E você tem ali pessoas que morreram por causa dessa mentira, né? Pessoas que se tornaram mártires por causa de uma mentira. Aí quando você vai olhar para a filosofia, para as pessoas que estão em volta, fala, cara, ninguém sustenta uma mentira durante tanto tempo. Nenhuma empresa que se preste, né, que se preze no mundo estaria viva durante tanto tempo por causa de uma falha ou outra. Então, simplesmente pelo fato da caminhada cristã, a gente vê veracidade nela. Girando a Bíblia da jogada. Tem uma palavra que o pessoal confunde muito, né? Tradição e tradicionalismo. São duas palavras parecidas, mas são muito diferentes. A tradição ela é muito importante. A gente vive numa época em que a tradição é descartada. Só que se a gente pegar alguns exemplos, a gente gosta da tradição. Eu tenho um restaurante italiano perto da minha casa, que eu amo aquele restaurante. Cara, o restaurante tem anos ali. É a mesma cozinheira, é o mesmo chefe, é a mesma garçonete. Se eu chegar lá e mudar, eu não vou mais. Porque a tradição, ela é boa. Então, quando a gente vai para a tradição, né, quando a gente volta para a raiz do evangelho, a gente vê que tem muita verdade nisso. O tradicionalismo que é o problema. É quando a gente quer trazer uma prática que já morreu por causa do tempo. Por exemplo, a gente pega uma foto nossa mesmo aqui, nós quatro, pegar uma foto nossa há 10 anos atrás. Cara, a gente olha pra roupa, já, né, Melhor não, né? paguei um mico, olha pro cabelo, cara, sério. Eu lembro que eu tinha uma barba, meninas, que era um alface aqui no queixo. Eu olho e falei, sério mesmo que a minha esposa casou comigo com aquela barba? E eu gostava. Eu já usei mullet. E aí, olha isso. Eu usava pochete. Estão dizendo que pochete tá voltando à moda agora, né? Mas assim, o tradicionalismo é você querer pegar essas práticas e continuar com elas, mesmo que o contexto tenha mudado. Então, tradicionalismo e tradição não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que se agarrar na tradição. A gente vive o que muitos chamam da sociedade líquida, né? A gente vive uma sociedade que é muito líquida, tudo passa muito rápido. Antes era o táxi, depois virou Uber, depois já não é mais Uber, é o Cabify, é não sei o que lá. Antes era o hotel, agora é o Airbnb, daqui a pouco aparece outro, a gente descarta tudo. O desafio é você mostrar um evangelho sólido numa sociedade líquida. Esse é o desafio. Mas na verdade não é muito desafiador. Porque quando a gente olha para qualquer exemplo no mundo, como eu falei, tudo já teria desmoronado. 11 de setembro desmoronou os maiores impérios do mundo, que eram os mais sólidos do mundo. Céus e terra passam, mas a palavra de Deus não passa. Então acho que esse é um exemplo muito bom para a gente conversar com essas pessoas.